Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula de nivelamento nós vamos falar sobre a Terra primitiva. Daí você me pergunta, Fabiano, o que é uma aula de nivelamento? E eu vou falar para você. Sabe quando você já conhece um determinado assunto, uma informação? Então, nivelamento é isso. Nós, professores, nós gostamos de saber o que você já sabe, o que você aprendeu em anos anteriores. Então, quando nessa aula nós falarmos sobre a Terra primitiva, com certeza você já aprendeu, você já viu com alguma professora ou com algum professor sobre esse assunto. Então, nós vamos relembrar muitas coisas importantes sobre a Terra primitiva, além de aprender coisas novas. Então vamos lá? Vamos juntinho? Então repare comigo nessa tela. Vamos observar a imagem? Olha que interessante. Venha bem pertinho, olhe bem o que está acontecendo nessa cena. Então vamos observar. Tem casas, tem vegetação, tem carros. Mas o que será essa parte aqui de cima? Será que é terra? Será que é água? O que será que aconteceu? Enquanto você fica olhando a imagem, eu vou fazer a leitura da pergunta para você. Você conhece o fenômeno natural representado na imagem? Por isso que você tem que olhar com muita atenção, para identificar que fenômeno é esse. Além disso, eu pergunto, será que esse fenômeno acontece aqui no Brasil, aqui no nosso país? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí? Olhou bem essa imagem? Viu o que está acontecendo? Então vamos ver juntos. Então repare bem. Nós temos uma determinada região e nós temos o oceano, nós temos a praia. E veja o que aconteceu. Grandes ondas chegaram até as construções. Então invadiu essa água o asfalto, os terrenos, as casas, as construções. Então, quando eu pergunto, você conhece o fenômeno natural representado na imagem? Você poderia ter dito sim ou não, dependendo se você conhece o fenômeno de tsunami. Isso mesmo, aquela grande onda que é formada por causa do movimento, dos tremores no fundo dos oceanos. Um vulcanismo no fundo dos oceanos faz essa movimentação das águas e forma grandes ondas e elas chegam até a costa, a região litorânea. E o Brasil tem uma grande faixa litorânea. O nosso estado do Paraná apresenta. Por isso que eu pergunto, será que isso acontece, esse tsunami acontece no Brasil? Nós não tivemos nenhum registro, mas em outros países acontece. E nós observamos isso nos noticiários.
A gente percebe nessa imagem esse fenômeno acontecendo e, infelizmente, destruindo algumas cidades, as pessoas perdendo as suas casas, os seus bens, os seus materiais, carros ou outras questões, e, infelizmente, algumas pessoas também perdendo a vida. Mas, Fabiano, o que isso tem a ver com a nossa aula? Você está falando de tsunami. O que tem a ver com a Terra primitiva? Tem muita coisa e a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, olha que interessante que eu trago para vocês. Nós vamos voltar no tempo, isso mesmo. Repare bem naquela imagem. É a Terra, não de hoje, é a Terra primitiva, lá nas suas origens. Então, repare bem como é uma ideia do nosso planeta na sua origem, na sua formação. Então, estima-se que a Terra, o nosso planeta, tenha surgido há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Olha como o nosso planeta é antigo. E aqui eu vou dar uma dica para você. Você pegou o seu caderno? Então, nessa aula de nivelamento, fica com o seu caderno em mão. O que você vai fazer? Registros, anotações de tudo aquilo que você julgar importante. Então, vai a primeira dica do professor Fabiano. Você reparou que a palavra terra estava com a letra maiúscula? Olha aqui, letra maiúscula. Toda vez que nós temos terra com a letra maiúscula, nós estamos falando do nosso planeta. E quando é a palavra terra com a letra minúscula, nós estamos falando da terra, do solo que a gente brinca, que a gente planta. E você pode anotar também no seu caderno a idade aproximada do nosso planeta. 4,6 bilhões de anos. E possui um ambiente sem condições de vida. Então, o que acontece nessa representação da imagem? Nós, os pesquisadores, os cientistas, nós temos uma ideia de como era o nosso planeta. Mas, Fabiano, não tinha máquina fotográfica, não tinha filmadora, essa que está filmando você. Como que sabem que o planeta era desse jeito? Através de vestígios, de registros. E aí nós temos uma ideia de como era o nosso planeta. E se eu falar para você que na sua origem a Terra não tinha condições para a vida, era muito quente, não tinha atmosfera, não tinha oxigênio, ou seja, a vida era impossível de existir. Mas calma, isso foi mudando e nós temos hoje no nosso planeta uma grande diversidade de seres. Então, o nosso planeta era formado por cerca de 80% de gás carbônico, 10% de metano, 5% de monóxido de carbono e 5% de gás nitrogênio. Se você reparar, nessa conta não tem o oxigênio, que é o gás que nós utilizamos para a nossa respiração. Por isso, nós podemos perceber que nesse início o nosso planeta não dava condições para a vida. Se nós olharmos aqui, nós tínhamos muitos vulcões entrando em erupção, que liberavam, expeliam alguns gases. E alguns desses esses que eu apresentei para você. Além disso, as altas temperaturas, a ausência da água no estado líquido ou da atmosfera faziam com que o nosso planeta não tivesse vida. Por muitos anos, havia um extremo calor em nosso planeta. Mas, Fabiano, da onde vinha esse calor? Você já estudou os vulcões? Você sabe sobre essa estrutura? Isso mesmo, é aquela estrutura que libera a lava. Isso mesmo. Reparem aqui nessa imagem, um vulcão entrando em erupção. Então, quando o nosso planeta estava na sua origem, recém-formado, e ainda ele tinha aquelas condições adversas para a vida, muitos vulcões estavam ativos, ou seja, eles estavam entrando em erupção e liberando esse material quente e pastoso, que nós chamamos de lava quando ele está na superfície e de magma quando ele está no interior do planeta. Isso mesmo, uma outra dica do professor Fabiano para você registrar, anotar no seu caderno. Isso mesmo. Então, esse material que o vulcão expele, ele tem dois nomes diferentes.
de acordo com a sua localização. Quando esse material está no interior do planeta, nós chamamos de magma. Quando ele está na superfície, aqui, ó, como nessa animação, escorrendo pelo vulcão, nós chamamos de lava. Então, quando os vulcões entravam em erupção, saía esse material. E, consequentemente, a temperatura do nosso planeta era muito alta. Além disso, aconteciam, muitas atividades vulcânicas que liberavam o quê? Muitos gases, por isso que nós vimos na tela anterior aquelas porcentagens de alguns gases, além da lava. E aí? Cadê o oxigênio, Fabiano? Realmente, o oxigênio era ausente no início, na formação do nosso planeta. E a atmosfera não possuía o que nós chamamos de camada de ozônio. Você já ouviu falar na camada de ozônio? Com certeza sim, você já deve ter estudado em anos anteriores. A camada de ozônio é uma camada que nos protege, é uma camada que envolve o nosso planeta. E ela não estava presente no início do nosso planeta. Se ela nos protege hoje, na Terra atualmente, com a ausência dela, alguma coisa ia acontecer. Eu vou contar para você. Com a alta temperatura, a água que estava presente no nosso planeta não era encontrada no estado líquido, e sim era encontrada no estado gasoso. Então, para ficar bem claro para você, existia água no início do nosso planeta. Porém, essa água não estava no estado líquido. Por que nós não encontrávamos água líquida? Por causa da grande temperatura do nosso planeta. Os vulcões entrando em erupção, liberando esses gases e a lava, faziam que o planeta ficasse muito quente. Por isso, a água que nós encontrávamos estava no estado de vapor, no estado gasoso. E com a diminuição da temperatura, essa água líquida foi se acumulando na superfície. Isso não foi do dia para a noite. Então, lentamente, a Terra foi resfriando. Como assim, Fabiano? Nós vamos dar uma olhada aqui na imagem. Nós tínhamos muitos vulcões entrando em erupção. Então, pense comigo. Muitos vulcões entrando em erupção na Terra primitiva. Liberava vários gases, liberava a lava. E o planeta ficava muito quente. E o que foi acontecendo? Alguns desses vulcões ativos foram ficando inativos. Pararam de expelir, de liberar esse material quente e pastoso. O que foi acontecendo? A Terra foi lentamente resfriando. Mas não foi uma coisa do dia para a noite. Demorou centenas e milhares de anos. E se eu contar que essa lava quente e pastosa foi resfriando e endurecendo. E você sabe o que ela formou? Pense comigo. O que será que aconteceu quando ela endureceu? Isso mesmo, formou o nosso solo. Quando nós andamos na superfície, nessa camada mais superficial do nosso planeta, é do resfriamento dessa lava. Olha que interessante. Como o planeta foi ficando com a temperatura um pouco menor, a água que estava na atmosfera no estado gasoso foi passando para o estado líquido. Começou a chover e essa chuva ia caindo e se acumulando nessa superfície recém-endurecida. Ia resfriando e ia formando pequenas poças, pequenos conjuntos com essa água. Então, a água permitiu o resfriamento da superfície terrestre em processo de evaporação. Então, a superfície, aquela lava, ainda estava quente. A água líquida entrava em contato, resfriava e ia endurecendo. Também nos processos de condensação e de precipitação. 3 momentos que essa água vai passando por estados físicos diferentes.
As moléculas acumularam-se nas depressões mais profundas do planeta, formando então os oceanos primitivos, os primeiros oceanos. E assim proporcionou o quê? O surgimento da vida. Então a vida surgiu no oceano primitivo. Repare bem nessa imagem. Olha que interessante. E nessa animação eu mostro para você mais ou menos essa ideia de como era o nosso planeta, a Terra primitiva. Nós tínhamos então vários vulcões entrando em erupção, liberando gases e a lava muito quente. A ausência da camada de ozônio não era uma barreira então que nos protegia. Vinha o quê? Raios, descargas elétricas, os raios ultravioleta do Sol e meteoritos vindos do espaço. E lentamente essa água foi se acumulando no estado líquido. Então repare bem nessa animação. Pense que isso aconteceu centenas e milhares de anos. Então eu vou dar um tempinho bem rapidinho para você olhar um pouquinho essa animação e eu já retorno. Retornamos. Então, você viu a imagem estática. Então, essas características de como era o nosso planeta quando ele se deu a origem. Mas você reparou que eu tenho o nosso planeta Terra aqui? Agora eu pergunto para você, como eu tinha essas características adversas à vida e agora nós temos uma Terra atual cheia de vida, animal e vegetal, incluindo nós, seres humanos? O que será que aconteceu para ocorrer essa mudança? Então nós percebemos que o nosso planeta ele foi mudando lentamente até ter as características que ele tem hoje. Então dá uma olhadinha? Repare bem, outras mudanças foram acontecendo. Então outras mudanças menos violentas foram graduais. Então o nosso planeta sempre sofre modificações. Algumas mais bruscas, muito rápidas, e outras mais lentas. Você lembra quando eu comecei a aula com aquele fenômeno do tsunami? Então, tsunami, terremoto e até um vulcão entrando em erupção são mudanças muito bruscas, muito rápidas que transformam o nosso planeta, mas elas cessam. Diferente dessas mudanças que o nosso planeta sofreu desde a sua origem há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, por exemplo, a formação da camada de gases que envolve o nosso planeta, a atmosfera, ela foi o quê? Lenta. Não foi do dia para a noite. Essa camada protege o nosso planeta da forte radiação solar que atinge a Terra e assim permitindo a vida. Então nós percebemos que lá no início nosso planeta não tinha atmosfera, mas lentamente, com aquelas características que o planeta apresentava, possibilitou a formação da atmosfera, que é o conjunto desses gases que envolvem o nosso planeta. Então, na esquerda, nós temos uma representação da Terra primitiva, sem essa atmosfera. Já na imagem da direita, a imagem do nosso planeta como nós o reconhecemos, com essa camada que envolve e possibilita a vida. Os movimentos do planeta, então como a rotação, que é em torno de si mesma, e a translação ao redor do Sol, possibilitaram ao nosso planeta a sua forma esférica, que é achatada nos polos. Como assim, Fabiano? Vamos pegar o nosso globo para ter uma ideia, uma noção? Eu peguei aqui para você o nosso planeta Terra e vou trazer mais pertinho para você. Então aqui nós temos o nosso planeta. E ele disse nessa tela que a Terra faz 2 movimentos. Provavelmente você já estudou. Lembra da rotação, onde o nosso planeta gira
ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento leva aproximadamente 24 horas. Tem como consequência dias e noite. Além disso, nós temos o movimento de translação, onde o nosso planeta ele se movimenta ao redor do Sol. Então, esse movimento demora aproximadamente 365 dias e tem como consequência o quê? O ano. Então, a Terra faz esses dois movimentos simultaneamente. Girar em torno do seu próprio eixo e rodar em torno do Sol. Isso mesmo. E você reparou que o nosso planeta tem um formato característico que lembra uma esfera. O formato é geóide. Tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, o nosso planeta ele é achatado. É como se alguém pegasse uma bola e apertasse a parte de cima e a parte de baixo. Por isso que ela não é totalmente esférica. Tem esse formato de geóide. Olha que interessante! Muita informação que você já estudou, que você já conhecia e vai aprofundar muito mais. Essa forma, então, recebe o nome de geóide. Por quê? Lembra, né? Geoterra, esse formato um pouco irregular. O seu interior é algo inóspito e até pouco tempo atrás desconhecidos. Então nós temos, tirando a atmosfera, outras camadas que envolvem o nosso planeta. A hidrosfera, que é a parte que envolve as águas, doces e salgada. Além disso, nós temos a litosfera, que são as camadas que envolvem o nosso planeta. A mais superficial, a crosta terrestre, o manto e a mais interna, o núcleo. Por isso que nós não conhecemos o interior muito bem do nosso planeta, porque a gente só conhece a superfície e poucos quilômetros abaixo dele, porque o interior do nosso planeta é muito quente. Os equipamentos, a tecnologia que nós temos hoje não permite chegar nas grandes profundezas do nosso planeta. Por isso ainda é inóspito, ou seja, nós não conhecemos muito. Só conhecemos quando o vulcão entra em erupção e libera esse material quente e pastoso que está no seu interior e chega até a superfície. Ao longo de bilhões de anos, várias mutações, modificações aconteceram no planeta. Muitas violentas, como o tsunami que nós vimos no início da aula e nessa animação que eu trago para você. Uma grande onda que vai derrubando tudo pela frente. Um terremoto que destrói casas e cidades e até um vulcão entrando em erupção. Então elas são violentas, como terremotos e maremotos, também conhecidos como abalos sísmicos. Esses abalos ocorrem dentro do nosso planeta para fora, nas camadas internas da Terra, alterando a forma significativa da superfície terrestre. Porém, nós temos algumas modificações mais lentas. Os seres vivos também podem modificar a superfície do nosso planeta, ao construir, por exemplo, abrigos como esse passarinho, ninhos, derrubar árvores, entre outras ações. Então, nós, seres humanos, também modificamos o nosso planeta. Existem mutações, modificações naturais, que nós chamamos de fenômenos naturais, e também tem aqueles que são causados pelos seres humanos. A maioria das mudanças, no entanto, é muito mais difícil de ser percebida, pois é uma modificação lenta, e é isso que aconteceu com o nosso planeta, desde a sua origem até a atualidade. Essas mudanças foram muito lentas, e nós, seres humanos, não percebemos, porque, infelizmente, nós acabamos morrendo no meio desse processo, porque demora centenas e milhares de anos, e a gente não consegue acompanhar. Pois ela é lenta e acontece ao longo de centenas, milhares ou até milhões de anos. Um exemplo é a formação do solo. Olha que interessante. Você já foi para Ponta Grossa? Você é de Ponta Grossa, que legal. E lá existe o Parque Estadual de Vila Velha. Repare bem nessa imagem. Quantas formações rochosas! Levou centenas e milhares de anos
para formar esse solo e essas estruturas através do processo de intemperismo. E aí, gostou dessas informações? Relembrou muitas coisas? Então, nessa aula de nivelamento, nós falamos sobre a Terra primitiva. Espero que vocês tenham gostado e até breve!